Alô, alô, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro. Hoje com o tema Como lidar com o que está acontecendo no mundo. Sejam bem-vindos. Bem, deixa eu fazer uma rápida introduçãozinha aqui, enquanto o pessoal vai chegando. O pessoal está perguntando se nosso retiro de junho, né, já fechou as inscrições, já tem uma opção de gente na lista de espera, mas perguntaram se vai ter outro, e a gente esse ano vai ter realmente. Normalmente a gente faz 2 ou 3 retiros ao longo do ano, né? Esse ano a gente vai fazer 2, um em junho, no feriado de junho, e o outro no feriado do dia 12 de outubro, também no mesmo lugar paradisíaco, lá nas montanhas de Vrajabume, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E quem quiser deixar o nome também, ou para a lista de espera do retiro de junho, ou como interessado desse retiro de imersão, esse retiro de mergulho profundo, que vai se dar também em outubro, dia 12 de outubro. Fala com a Rosa no WhatsApp 21 98505 8500, tá? E também as pessoas que querem participar do nosso trabalho gratuito no WhatsApp do Tornar-se Presente, também o DDD 21 98505 8500, WhatsApp da Rosa Valgood. Tá bom? Bem, vamos lá, vamos começando devagar. Na verdade, essa live foi feita de supetão, né? Foi feita de surpresa. Quase todas as minhas lives, exceto quando eu sou convidado por alguém assim, aí eu me preparo com antecedência, mas esse ontem surgiu ontem, sim, à noite, a necessidade de fazer uma live por conta de uma pessoa no grupo do Tornar-se Presente ter feito um comentário que me chamou a atenção, que eu achei interessante e que eu queria compartilhar com vocês. A partir desse comentário que surgiu esse tema, como lidar com o que está acontecendo no mundo. Ela botou num dos grupos que ela participa do Tornar-se Presente, dizendo assim: bom dia. Sérgio, tenho lido com atenção e acompanhado as lives e as meditações. A cada dia reconheço mais e mais a veracidade e seriedade do que você e a Lígia têm nos passado. De fato, são muitas novidades e muitas delas causam preocupação. Especialmente quando estamos diante de familiares e pessoas que amamos ou com quais nos preocupamos. Em minha família, tenho mandado aos poucos áudios e conversado na medida do possível, mas também trabalho com jovens como professora e tenho pensado em como falar sobre tudo isso sem alarmar ou parecer que estou falando coisas muito estranhas. Afinal, ocupo um espaço de uma ciência um tanto arcaica, entre aspas. Poderia dar alguma dica em relação a isso? Eu escrevi um texto-resposta para essa querida amiga nossa do Tornar-se, mas aí eu senti necessidade, porque eu achei que essa fala dela não era só dela, era de muitas pessoas também, né? E eu resolvi fazer esse encontro aqui, né, para como lidar com o que está acontecendo no mundo. Aí o texto de divulgação que eu fiz é Saturno conjunção Netuno em Áries, Júpiter quadratura Saturno e Júpiter quadratura Netuno ao longo do ano, o Plutão em Aquário, que na verdade recém entrou ano passado, o mundo dividido, guerras acordadas, guerras combinadas, revoluções em curso, e eu falei revoluções em curso, tecnologia como solução ou como problema, burnout psíquico, indivíduo perdido como cego em tiroteio. E aí na divulgação desse nosso encontro,
eu coloquei: há um desassossego em minha família. Minhas relações se tornaram pragmáticas. Minhas referências religiosas não se atualizaram. Minhas referências religiosas não se atualizaram. Insegurança, medo e ansiedade me visitam com frequência. Há algo que se possa fazer, pensar, agir em nome de uma paz interior e da construção de algo luminoso, ou os tempos são apocalípticos e só nos resta esperar pelo pior? E aí, pois eu queria fazer algumas considerações. Existem alguns tipos de abordagem, né, na internet, no YouTube. A gente vai observar pessoas, alguns astrólogos ou pessoas que lidam com oráculos, né, ou com algum tipo de premonição, de intuição, de visão. E tem alguns perfis de fala. Um deles é um perfil apocalíptico, e muitos usam, inclusive, o Antigo Testamento, né, o Apocalipse de João, para dizer que, olha, realmente estava escrito, chegou ao fim, é uma questão de tempo e tudo mais. Só que eu ouço isso desde 2020. Desde 2020 que eu ouço pessoas interessantes falando: guardem suprimento, guardem remédios, estoquem remédios, suprimentos não perecíveis, água potável, né? E claro, isso dito em 2020 tinha uma repercussão muito forte. Isso se estendeu em 2021, 22, 23. A sensação que a coisa ia amainando um pouco, né? Eis que a coisa voltou a ficar efervescente de novo. Então, algumas vozes falam sobre o fim dos tempos chegou, outras vozes dizem: não, gente, não é nada disso, calma, vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a Deus, vai dar tudo certo, Deus é grande, isso é uma fase, né? E eu aqui não vim nem para engrossar a voz de um lado nem do outro, né? Embora, se eu quiser simbolizar as duas partes, eu diria que, evidentemente, que do ponto de vista simbólico, estamos vivendo um apocalipse que, na verdade, é uma revelação. Apocalipse, o sentido da palavra é revelação. É isso que a gente, né? E revelação parece alguma coisa de filme, de suspense, bem interessante, que dá um frio na barriga, mete medo, mas quando está lidando com as nossas vidas, né? Revelação, a gente fica às vezes com medo, com pânico, com terror, ansiedade, essa coisa toda. Mas não, a gente tem obrigação, a gente que trabalha com a psique humana, a gente tem obrigação de saber as instâncias da luz e da sombra e trabalhar com instrumentos, com ferramentas. Não adianta a gente ficar tocando terror para angariar seguidores, tá? Então, o que eu vou trazer hoje aqui para nós, para quem não me conhece, né, eu trabalho com astrologia, comecei a estudar e trabalhar desde 81, sem parar. Depois entrou medicina chinesa na minha vida, acupuntura. Mas antes de tudo isso, a minha formação é música, né, pelo FRJ, composição. E no meio do caminho, eu e Lígia começamos a estudar uma outra história da humanidade. Foi isso que trouxe a concepção da arqueoastrologia, né, a emergência da arqueoastrologia a partir da gente começar a descobrir o que estava debaixo do tapete em relação à nossa história, né? Então, hoje o que eu trago aqui é algo um pouco mais sutil, um pouco mais sofisticado, um pouco mais delicado. Nada tão grosseiro como façam isso, façam aquilo, se protejam disso, se protejam daquilo. Não, embora eu reitero, já disse algumas vezes, reitero, que o momento é denso, e ao trazer algo mais delicado e sutil, não me cabe a função de poliana aqui, né? Sim, de tentar ver os dois lados da história, né? E aí eu escrevi, eu sempre, quando
tem uma live assim, onde eu tenho um tempo enorme de preparação, ou seja, menos de 24 horas, eu rabisco algumas coisas. Tem lives que eu tenho 5, 10 minutos de preparação, eu não rabisco nada. A maioria das minhas lives tem 5, 10 minutos, eu vou falar sobre isso, ninguém sabe quando eu vou entrar no ar nem nada. Eu acho isso interessante, né? Hoje não, eu anunciei, divulguei, tá. Então deu tempo de eu rascunhar algumas coisas aqui. Então começo dizendo o seguinte: 9 instâncias de uma psique aquarianizada. 9, eu vou falar aqui de uma maneira muito rápida, que isso é uma live ainda que eu vou fazer um pouco mais na frente sobre essas 9 instâncias. 9 instâncias de uma psique aquarianizada, de uma psique exigida, de uma psique provocada, estressada e em busca de um yin expansivo. Vocês vão reparar que nos meus conceitos, os conceitos da Terra de Rodá, tem uma profusão de paradoxos, tá? Que não são exatamente contradições. Contradições é uma instância mais densa, paradoxos é algo mais sutil. E eu cunho um termo aqui que é o yin, Y-I-N, yin expansivo. Né? A gente sabe que na tradição chinesa o movimento de expansão é yang e o movimento de contração, né, o de recepção, o de abertura é yin. Mas aqui, 9 instâncias de uma psique aquarianizada, estressada, ativada, exigida, em busca de um yin expansivo. Ou seja, de um feminino mais integrado com o masculino. De um feminino, eu não estou dizendo de um feminino integrado, mas assim, mais integrado com o masculino. Só essa frase já mostra como é que a gente não está tão bem assim no filme. Né? De um feminino mais integrado com o masculino e de um conceito da Terra de Rodá, que eu gosto muito, que é ir vindo. Ir vindo. Ir vindo. Enquanto você vai, você está voltando na sua própria direção. Uma frase que eu gosto também é: vai ao teu encontro. Vai ao teu encontro. Vai é algo yang, ao teu encontro. É algo yin. Essa é a reconciliação dos opostos, que é sempre um tema reincidente, pelo menos nesses últimos séculos e para os próximos milênios, porque essa é a razão pela qual a gente está aqui, à busca da reconciliação desses opostos, tanto dentro quanto fora da gente. E essas 9 instâncias, que eu não vou me deter, vou deixar para uma live mais na frente, é o seguinte: a primeira instância dessa psique aquarianizada, e por que aquarianizada? Nós estamos aí com o Plutão que entrou em Aquário ano passado, vai ficar 20 anos à frente, e isso dá o tom. São 20 anos, isso dá o tom. Aí tem outras coisas, Júpiter vai entrar em Câncer, Urano vai entrar em Gêmeos, o Saturno vai entrar em Áries, o Netuno vai entrar em Áries. É um ano muito importante, porque é o final de um ciclo. Principalmente, nem tanto o Júpiter entrando em Câncer, que isso acontece a cada ano, nem tanto o Saturno entrando em Áries, né, porque a cada 2 anos e meio ele muda, embora... ele muda, né, ele muda de signo, embora ele vai levar 29 anos para voltar em Áries de novo. Mas o Urano em Gêmeos vai levar 7 anos e o Plutão em Aquário vai levar 20. Né? Então, quais são essas 9 instâncias que eu queria abrir aqui a cortina da nossa conversa? Número 1, tecnologia, óbvio. Número 2, informação. Do que eu estou falando? Eu estou falando que o que está na pauta, o que está na agenda, o que está na nossa cara. Né? Número 1 é tecnologia, número 2, informação, número 3, conhecimento, acesso a conhecimento, número 4, consciência, pasmem, número 5, ciência, número 6, discernimento verticalizado, número 7, revelação, 8, transcendência imanente, que é o ir vindo, e o último e o 9, despertar do estado Dipper.
que é o estado de diferenciação e pertencimento, é mais um conceito da Terra de Rudá. A gente poderia falar de um despertar búdico, um despertar crístico, mas a gente pode também falar despertar do estado de hiper, que é você se diferenciar, e quando você se singulariza, você também fica mais fácil da experiência de pertencimento. Agora, temas em pauta. Bem, agora eu vou pisar, né, em alguns assuntos aqui. Temas em pauta. Uma elite percebe e provoca certos esgarçamentos de estabilidade. Isso vai cair na prova, esse conceito, anotem aí. Esgarçamentos de estabilidade. Podem anotar que vai cair na prova. Estamos vivendo esgarçamentos de ou da estabilidade. Quer dizer, uma elite percebe e provoca certos esgarçamentos da estabilidade, da nossa estabilidade emocional, material, psíquica. E uma população, aí não falo da elite, né, e uma população se sente arrastada por ondas incompreensíveis, desejando serem salvas pelo passado. Desejando serem salvas pelo passado. E aí eu vou trazer alguns tópicos, gostaria de não me deter tanto neles. Primeiro, eu estou falando de quê? Eu estou falando desse ano. A origem dessa live foi uma pessoa que perguntou como é que eu consigo ter uma tranquilidade para poder passar alguma dessas coisas para minha família, ou amigos, ou alunos, ou algo assim, sem cair num desassossego, né, num aspecto apocalíptico, e sem cair também numa coisa assim meio o amor é lindo, a vida é bela, vai tudo dar certo, né? Porque é um céu denso, né? Então, um ponto é o caos ético. 2025, 26, caos ético, em nome do poder financeiro. Até eu coloco aqui um adendo: estudem e conheçam os objetivos de gestoras de investimentos, como, por exemplo, BlackRock, Vanguard, State Street. Por exemplo, né, tem várias outras, né? Elas controlam metade das corporações do sistema alimentar, né? E elas são os chefes dos países. Mas ainda tem instâncias superiores que não me permito falar sobre, tá? Mas essas gestoras de investimento, elas são transnacionais, elas não pertencem a um país ou outro, sim, são transnacionais, e é elas que dão as cartas dos rumos das coisas. Vocês reparem que a minha fala vai sempre na direção de um certo estresse metabólico da psique. Esse é o meu ponto focal do nosso encontro de hoje, um estresse metabólico da psique. Tá? O que vai rolar? Um chazinho de camomila, né, um maracujá de vez em quando, ou uma consciência mais expandida para eu compreender, né? Anos a fio de desindustrialização, isso de um modo geral, né? Anos a fio onde as commodities estão ainda como protagonista, né? Extrativismos predadores, a financiarização, o que na verdade aumenta a desigualdade. Essa história das finanças é muito importante num processo da volatização da realidade. O que vale mais, 1 quilo de feijão ou os meus dados pessoais? O que será que vale mais? A casa que eu moro, o aluguel que eu pago, ou os meus dados pessoais? Né? Quem sabe a minha íris, as minhas digitais? É um tempo novo, gente. A gente não pode ter medo de conversar sobre isso. Tá? Aliás, falar em conversar, quem quiser fazer as perguntas, deixa para o final, e aí a gente tem um tempo para tentar responder algumas coisas. Então, uma fumaça identitária, outro tema é uma fumaça identitária, por onde acaba passando a boiada de decisões lesivas à alma. Esse tema das identidades de gênero, para mim, é um tema importantésimo. Né? Mas tudo que é importante ou menos importante pode ser manipulado para interesses outros. Entendeu? Você pode usar Cristo, Buda, você pode usar as identidades de gênero, você pode usar o que você quiser
para ganhar teu dinheiro. É importante a gente ter esse discernimento, né? Quem é que está por detrás disso, né? Como aquela follow the money, né? Segue o dinheiro. Então, quando eu coloco uma fumaça identitária por onde acaba passando a boiada de decisões lesivas à alma, quer dizer, racismos, homofobia, ódios ideológicos, guerras religiosas, intolerâncias, diferenças, mortes em torcidas de futebol, né? Eu estou chamando isso, esse fog, essa fumaça, esse gás, é para a gente poder também ficar. Porque, veja bem, nós já temos um tempo de planeta Terra, nós já temos um tempo de civilização. A gente não era para estar discutindo mais racismo, homofobia, ódios religiosos. Isso já deveria ser uma página virada, né? Eu falo isso logo agora aqui. O ser humano realmente em natura é violento, ok, ele é violento. Ou será que a sua eterna frustração anímica o faz querer culpar alguém e se vingar? Essa violência do ser humano, a gente tem Marte como uma pulsão psíquica, a gente tem Marte dentro da gente como uma pulsão psíquica, e isso é lindo. Capacidade de sermos assertivos, da gente poder combater, lutar por algumas coisas, por alguns ideais, até no sentido de lutar pela nossa sobrevivência. Às vezes a gente se sente acuado, amedrontado e tudo. Marte é um planeta maravilhoso, maravilhoso, apenas maravilhoso. O que não é maravilhoso é como é que eu lido com ele, né? Só que nós somos uma civilização ocidental, oriental, de alto grau de frustração, de altíssimo grau de frustração, grau elevadíssimo de frustração. Embora a gente possa estar rindo, né, nos shows, nos bailes, nas festas, nos esportes, mas a gente está administrando uma altíssima frustração. E essa altíssima frustração tem nome e sobrenome, né? Ou seja, eu não estou nutrindo a minha alma, eu não estou nutrindo o meu ser, eu não estou a serviço daquilo que é imperecível dentro de mim. Eu estou aí na pista. Foi para isso que nos seduziram, para eu me sentir na pista, vamos dizer assim, né? Então, o ser humano em natura é violento, ou a sua eterna frustração anímica, a frustração da sua alma não conseguir se realizar, porque eu ouço diariamente dois discursos básicos. Não gosto muito bem do trabalho que eu faço, só faço porque eu preciso pagar dinheiro, pagar os boletos e as contas e tudo, e o outro é que minha relação não está tão boa assim, né? Ou não consigo ter uma relação, enfim. Essa é uma história reincidente. Eu estou nessa pesquisa há mais de 4 décadas e esses assuntos não mudam. Sai tecnologia, entra tecnologia, sai inteligência artificial, entra inteligência artificial e continua o assunto. Não me sinto bem nutrido do ponto de vista afetivo e meu trabalho realmente não me realiza tanto. Claro que tem exceções, essas exceções são tão grandes que chegam a quase 1%, a 2% no planeta. Então, nós já estamos grandinhos, coloco aqui. Temos no mínimo 6 mil anos de idade. Estou falando por baixo, tá? Já temos no mínimo 6 mil anos de idade. Por que não crescemos? Que projeto é esse de nanismo emocional? Que projeto é esse de nanismo emocional? Anotem que vai cair na prova. Nanismo emocional. E agora, uma gradual desdolarização fará dos Estados Unidos o inimigo do mundo. Gradualmente, quem fala isso não é um economista, tá? Quem fala isso é um astrólogo, um mero e simples astrólogo que estuda os mandatos do céu, ou por outra, que estuda a agenda da psique coletiva e da psique individual. Tanto no sentido empírico do termo, ou seja, clínica e minha observação do cotidiano, né, como teoricamente também nos estudos todos. Então, e agora, quer dizer, essa gradual desdolarização, não estou inventando nada, a gente vê isso na mídia, fará dos Estados Unidos um inimigo do mundo, né? E aí alguém pode pensar, olha, se as coisas forem nesses termos,
maus presságios, né? Eu insisto numa frase que eu repito com frequência: eu sou pessimista no curto prazo e realista otimista no médio e longo prazo. Moedas virtuais, uma pulverização da economia real por uma economia impalpável. As telas, computador, de celular, enfim, estão tornando o mundo uma espécie de game a ser jogado. E as pessoas, players, personagens de si mesmas. Não pensem que, ao ouvir isso, vocês estão lidando com alguém conservador. Naquele tempo que era melhor. Não, eu amo a tecnologia, eu só não gosto da ignorância, não sei porquê, sabia? Eu acho a tecnologia a coisa mais maravilhosa, mande mais, mas ela não combina com a ignorância. Essa combinação é perigosa. Será que a dor virtual, será que o sofrimento de silício é menos doído? É mais suportável? Será que uma separação de uma relação por mensagem de WhatsApp, ou então, né, por SMS, será que dói menos? Será que essa coisa horrorosa, que são certos términos abortivos, né? Será que dói menos? Ou a nossa dívida com a nossa psique aumenta ainda mais? Porque ao sair à la francesa, a gente está cometendo delitos psíquicos, sem fechar gestaltes de encontros que foram pouco ou muito importantes, mas sempre tem um fechamento a ser feito, né? Então, será que a dor virtual, o sofrimento de silício, é menos doído? É mais suportável? Por causa da distância. Nós temos problemas relacionais desde que a gente se conhece como gente. E aí a pessoa pode pensar, puxa, a internet me salvou, porque o corpo a corpo é tão difícil, né? Estamos fugindo de algo ou de alguém, ou há uma luz nesse processo de desdensificação? Essa história de Plutão em Aquário e daqui a pouco Urano em Gêmeos durante 7 anos, a gente vive um processo, por incrível que pareça, de desdensificação. Não, mas como assim, Sérgio? O mundo está cada vez mais denso. Isso é um react, isso é uma reação. Insisto em alguns dados, a partir do dia 21 de dezembro de 2020, a gente começou um ciclo de 200 anos com Júpiter-Saturno em signos de ar a cada 20 anos. Fechamos um ciclo de 200 anos em Capricórnio, que foi o auge e o começo do declínio do capitalismo tal qual o conhecemos, e agora começa um novo ciclo, né, que na Terra de Rudá a gente chama da era da descompactação identitária. Mas isso tem muito mais implicações na educação, na política, na economia, na sexualidade, nos afetos. E aí vem, então eu me pergunto, sabendo que o propósito humano ao longo de todas as existências é tornar-se amor, quando depois de milênios eu sei que o propósito, que o Dharma do ser humano é tornar-se amor, é reconciliar os opostos dentro e fora de nós, essas atitudes vão nessa direção? O que eu faço em nome desse propósito existencial? Um segundo ponto são as guerras de relocação geopolítica. Guerras de relocação geopolítica. No século XX, por exemplo, nós tínhamos um mundo bipolar, Estados Unidos versus União Soviética, Guerra Fria. Depois veio o mundo unipolar, 1989 e 1990, com a queda do Muro de Berlim e da União Soviética. E agora se desenha um mundo multipolar. Por um lado, a gente pensa que tem a OTAN de um lado e os BRICS do outro, mas talvez em breve a gente vai ver a ascensão da Eurásia, mas também polos como a China, a Rússia, os Estados Unidos, a Índia, a Europa, o mundo árabe e os emergentes, os eternos emergentes, como por exemplo o Brasil. Né? Ou seja,
aquele mundo bipolar, ele está ruindo. Isso é ótimo. E já ruiu, não, eu estou dizendo, o unipolar está ruindo. Que do ponto de vista da psique coletiva é tudo de bom. Não tem por que alguém ser o dono da bola. Não tem por que alguém ser o dono da bola. Essa bola pode ser distribuída, cada um pode dizer, olha, vamos jogar aqui, essa bola é minha, mas essa bola é tua também. Nisso eu estou falando de vários países que vão assumir lideranças, as suas autonomias. E nessa era, né, proto-aquariana, tem a descentralização do poder. Né? E por incrível que pareça, a gente quando fala da Agenda 2030, fala-se de um governo central. Mas eu quero lembrar uma coisa que eu não vou aprofundar, que é algo da ordem da exoastrologia, que é da ordem da exopolítica, que existem governos centrais, quer dizer, existem civilizações evoluídas fora das nossas dimensões de consciência que possuem um governo central justo e próspero. Existem civilizações evoluídas, evoluidíssimas, fora das nossas dimensões de consciência, fora do nosso plano horizontal, que possuem um governo central. Não tem nada de ditadura. É justo e próspero, como também muitas civilizações primárias em que o governo central, oculto ou não oculto, são ditaduras que vampirizam almas. Quero dizer que nós aqui nesse planetinha, apesar de tão pouco tempo, né, 6.000 anos ou um pouco mais, não temos ética suficiente para pensarmos num governo central. Nós não temos amor suficiente, não temos estatura ética, não temos comprometimento com o entorno. Então, quando a gente fala em governo central, a gente só pensa no pior. Mas para mim é muito importante dizer, quando eu sinalizo que nós não somos daqui, nós somos de outras instâncias, estamos momentaneamente daqui, é bom tocar numa memória akáshica que existem lugares que existe um governo oculto que é próspero e abundante, não tem nada com ditadura. É para lá que a gente vai, mas nós não estaremos vivos quando isso acontecer. Mas é um exercício, né? Mas, em primeiro lugar, o que a gente tem que acontecer é o desenvolvimento da ética, o desenvolvimento da responsabilidade e da relação com a verdade. Né? Bem, e aí eu me pergunto mais uma vez, sabendo que o propósito humano ao longo de todas as existências é tornar-se amor, é reconciliar os opostos dentro e fora de nós, será que essas atitudes que a gente toma no dia a dia estão indo nessa direção? O que eu faço em nome desse propósito existencial? Um terceiro tópico muito falado por aí é o tal do reset econômico, que também é uma metáfora, em outra instância, de um reset consciencial. Esse reset consciencial é a migração da 3D para 5D. 3D é uma experiência de horizontalidade, 5D é uma experiência de verticalidade, para onde poucos de nós estamos indo e o planeta junto. Muitos de nós estamos tomando outro rumo. O que se chama comumente isso de transição planetária. De um lado, novas relações mais conscientes entre recursos humanos e meio ambiente. Vivemos a era da consciência versus o usufruto da ignorância. Nós estamos vivendo a era da consciência versus o usufruto da ignorância. Nós estamos vivendo, nessa época, a era da consciência e o deguste e o saboreio da mais profunda ignorância. Esse é o verdadeiro game. E aí, quando eu e Lígia nos arvoramos a fazer um estudo da psique coletiva a partir das épocas históricas, né, pré-história, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, a gente viu que tem uma costura. Lá na pré-história, o medo, como é que eu lido com o medo? Com a força. O que eu faço? Como é que eu institucionalizo essa força? Através de um poder institucional. Como é que eu sutilizo essa força? Através de uma fé institucional. Como é que eu vou adiante disso? Através do conhecimento.
Como é que eu vou adiante disso? Através da consciência. E como é que eu vou adiante disso? Através do estado deep. Então, poderíamos fazer um resumo precário ou profundo de que na pré-história o medo é uma palavra-chave. Na antiguidade, a força física. Né? Na Idade Média, o poder institucional com a fé institucional, que migra na Idade Moderna, na Renascença, para o conhecimento, que na Idade contemporânea migra para a consciência. Se tudo correr bem, a gente fizer o dever de casa, a idade pós-contemporânea é a experiência do estado de hiper, que é o estado de diferenciação e pertencimento. Ou então, uma repetência consciencial via ignorância da jornada da alma. Eu ignoro a jornada da alma, eu não sei nada sobre isso, não estudei, isso é coisa de esotérico, isso é coisa de místico, para mim não sei se a alma tem jornada, porque na verdade acabou, morre tudo. Essas pessoas já têm um lugar garantido na sua repetência, ou quem sabe em serem jubilados dessa universidade chamada Planeta Terra, que é uma universidade barra pesada, é lindíssimo. O Planeta Terra é uma coisa mais maravilhosa, mas é barra pesada. Os temas aqui não são para, entendeu? É briga de cachorro grande. Então, quem desavisadamente acha que jornada da alma, isso é coisa de gente, entendeu? E que ignora, vai bater com a cabeça na parede. Só que tem um detalhe, já foi tempo da gente ficar repetindo de ano, repetindo de ano. Estamos chegando no momento dessa migração de densidade, onde a gente não é convidado a se retirar, a gente é convocado a se retirar. Mas como é isso é feito? Não vem ao caso agora. Isso não vem ao caso agora. Do outro lado, países que quitam, eu estou falando do reset, né, financeiro. Do outro lado, países que quitam magicamente as suas dívidas e controlam a população com uma renda básica. Só para lembrar, hoje os Estados Unidos está chegando perto de uma dívida de 36 trilhões de dólares. Essa dívida não é pagável. Né? Lembrando também, por exemplo, Japão, México, Índia, Argentina, Itália, França e vários outros países, as suas dívidas são enormes em relação ao PIB. São enormes em relação ao PIB. Como é que a gente resolve isso, hein? Olha, não dá para resolver isso cartesiano. Sabe, vamos fazer um caos e depois a gente faz uma nova ordem, reseta e zera. A gente se auto-anistia, a gente mesmo se auto-anistia. Isso é um delito anímico. Nasce o nome de organização criminosa entre países que acordam as suas próprias guerras. Então estou falando desse reset, quer dizer, do outro lado, países que acabam zerando magicamente as suas dívidas e controlam a população com uma renda básica. Lembrando, algumas pessoas, nossa, que bom, vai ter uma renda básica, vai ter um salário, nossa, que maravilha, puxa, vou poder ficar assistindo Sessão da Tarde. Quero lembrar o seguinte, essa renda básica é um paternalismo inibidor dos embates libidinais da existência, da potência erótica, da relação mundo-vida-ego-ser. Todas as vezes que uma função paterna inibe os nossos embates eróticos em relação à existência, os nossos desafios, os nossos processos de ascensão, as nossas fricções conscienciais, todas as vezes que a gente recebe um cala-boca para ficar quieto, a gente paga um preço enorme, psíquico. Sempre a minha fala não vai na direção de que esse planeta faz aquilo e aquele planeta faz aquilo outro, e sim como é que a psique coletiva está metabolizando essa emergência, essas coisas que estão emergindo. E não estão emergindo porque fulano deu uma canetada, não. Estão emergindo porque estava na agenda psíquica. Claro que a canetada de fulano e beltrano pode inclinar para um lado ou para o outro. Para um lado luminoso ou para um lado sombrio. A gente tem um arbítrio.
Esse arbítrio é tão grande, que às vezes chega a 3% de tão grande que é. Então, essa renda básica, dessa tal Agenda 2030, que não é a agenda da psique coletiva, é uma agenda de uma certa elite, fala de um paternalismo inibidor dos embates libidinais da existência. Sérgio, de onde é que você tira essas frases, Sérgio? Embates libidinais da existência. A minha existência é sofrida, Sérgio. E eu trabalho para burro, para pagar 30 e tantos por cento de imposto para o governo. Eu trabalho demais, eu não sou... Onde é que tem esses embates libidinais? Pois é. E aí fica a questão, como é que cada um está metabolizando as suas próprias realidades. Não tem nada na Constituição que diga que todos nós tenhamos que ser escravos. Não tem nada na Constituição que diga que, apesar de estarmos na Matrix, nós não temos que nos identificarmos com ela. Você pode estar na Matrix, como a gente está na Terra e a gente não é da Terra. A gente está na Matrix, mas a gente não é da Matrix. Quem não é da Matrix? A nossa consciência. Quem não é da Matrix? A nossa consciência. Que faz com que a gente possa estar, inclusive, numa cela, mas estar livre. É para isso que a gente trabalha. É para a gente buscar essa liberdade através da consciência. E a gente só tem um caminho, que é o amor. Não tem dois. E aí essa frase, a renda básica, um paternalismo inibidor dos embates libidinais da existência, da potência erótica da relação mundo-vida, da potência erótica da relação ego-ser. Não me tirem isso. Não deixo. Bom, e aí a gente avança e eu pergunto, sabendo então que o propósito humano ao longo de todos esses milênios é tornar-se amor, reconciliar os opostos dentro e fora de nós, será que as nossas atitudes estão indo nessa direção? O que eu faço em nome desse propósito existencial? Talvez alguém diga assim, Sérgio, você que está dizendo que o propósito do ser humano é ser amor. Eu acho que é outra coisa. Olha, então reza. Se você acha que o propósito humano é outra coisa, seja ela qual for, reza porque você está correndo risco. A tua insegurança está em alto grau. A gente deve ter aprendido alguma coisa com alguns avatares que chegaram aqui, ou com alguns livros milenares. Se a gente não aprendeu nada com alguns livros milenares, sobretudo, se a gente não aprendeu nada com a natureza e com o natural, que são coisas diferentes, a natureza e o natural, se a gente não aprendeu nada com certos avatares, então de repente a gente não tem nem propósito. Maus presságios. Fronteiras esgarçadas, isso é um outro assunto, outro tópico. Fronteiras esgarçadas, estresse de identidade territorial, violência, humilhação, eugenia disfarçada, limpeza étnica. Isso tudo um desafio para uma competência integrativa. Esse assunto muito delicado, muito difícil. O momento que a gente está vivendo é desgarçamento de fronteiras. Isso é bom, isso é lindo, isso é positivo, isso é natural. Isso estava previsto na agenda, mas eu não me preparei para isso. Eu não quero que ninguém invada meu país. É um assunto delicado, é um assunto difícil, não tenho nenhuma fórmula mágica, mas uma coisa eu afirmo. Nós não estamos no tempo de levantarmos paredes, levantarmos muros, e sim nos prepararmos como receber o outro. Como receber o outro. É difícil, muito difícil, muito, muito, muito difícil. Por quê? Por que é difícil? A gente não estudou essa matéria. Ninguém nos ensinou. A gente tem que torcer pela nossa família e não dos outros. A gente tem que torcer pelo nosso país e não dos outros. E aí vem o nacionalismo e todas as suas barbáries. Um tópico adiante. Sérgio, o que você está fazendo, hein? Eu pensei que você fosse dar uma tranquilidade para a gente. Que você fosse dizer assim para a gente. Gente,
Confiemos no futuro. Eu digo isso, confiemos no futuro, desde que a gente se prepare para ele. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo alguns dados que aparentemente são de geopolítica, mas não, eles são da psique coletiva. Ou a gente entende, compreende, a ficha cai e a gente sabe lidar aos poucos. A gente não tem que dar conta. Gente, olha só, sabe quando você entra na primeira aula de inglês e na terceira você olha, eu não estou falando inglês, gente, você só está na terceira aula. O que está surgindo para a gente é um idioma novo. A gente fala de inteligência artificial, chat GPT, nossa, que delícia, que bacana, que legal. Tem uma frase do Stephen Hawking que ele diz assim: a última invenção humana será a inteligência artificial. Poderia terminar a live com isso, mas seria quase um filme de terror, né? Stephen Hawking, nada menos que ele. Abre aspas, a última invenção humana será a inteligência artificial. O que será que ele quis dizer com isso? Será que eu preciso de um QI tão alto para entender o que ele quis dizer com isso? Que a inteligência artificial tem 1 milhão de vantagens e 1 milhão de perigos, inclusive em relação à nossa integridade. Pô, estão dizendo que está travando o tempo todo, é isso? Está travando o tempo todo. Alguém pode confirmar se está travando o tempo todo? Se é comigo, se é... Posso ir adiante? Ninguém fala nada. Aqui não, né? Então tá, então eu prossigo. Mais um tópico. Tá. Mais um tópico é o seguinte, a hipertecnologias. Serei breve. A inteligência artificial tem o conforto para a gente de um lado e a competição entre o Homo sapiens e o Homo cyber. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa num conforto para a gente, né? Mas também tem uma competição entre o Homo sapiens e o Homo cyber. Há quem diga que a máquina com machine learning, com esse autoaprendizado, ela pode superar a gente muito e pode assumir um protagonismo que não desejado nosso. Por isso, o Stephen Hawking fala isso, a última invenção humana será a inteligência artificial. O esoterismo e a ciência vão acabar convergindo sobre alguns temas maravilhosos, como universos holográficos, realidades simuladas, games existenciais, chips neurais, transhumanismo, ou seja, a integração entre biologia e tecnologia. Do que eu estou falando? Eu estou falando do quanto a nossa psique está sendo exigida. A nossa psique, o nosso metabolismo psíquico está sendo exigido. Gente, olha só, tem muita coisa, eu não estou dando conta dela. Mas é. Por um lado, podemos dar uma certa freada, por outro lado, cara, o tempo é um tempo veloz e é um tempo volátil. Então, deveríamos ter nos preparado ou nos prepararmos agora. E essa preparação, ela mexe com estudo, com conhecimento, com pesquisa, com leitura, com trabalho terapêutico, com busca espiritual, com uma série de coisas. A gente sabe do que se trata. E no final, eu vou fazer uma sinopse assim, rápida, de coisas que vocês já sabem, que a gente já falou muitas vezes. Então, o esoterismo e a ciência vão acabar convergindo sobre universos holográficos, realidades simuladas, games existenciais, chips neurais, transhumanismo. As pessoas ficam demonizando o tal do transhumanismo, mas olha, vai haver uma integração entre biologia e tecnologia. Escuta, a gente que estuda exosseres há muito tempo, esses seres, eles são seres fronteiriços entre uma biologia orgânica e toda uma área computadorizada dentro do seu próprio corpo. A gente está caminhando para essa integração entre biologia e tecnologia. É evidente que a gente sempre se preocupa demais, porque nós não conseguimos chegar num patamar ético razoável. A gente sempre
em termos de ética, salvo exceções, mas as pessoas empoderadas, eles são reprovados na prova da ética. Estão tirando 5,5, estão tirando 4, 3,5, tem gente tirando 0. E são essas pessoas que dão a canetada para dizer, vamos desenvolver a inteligência artificial, vamos fazer clones, vamos fazer isso e aquilo. Eu não sou contra nenhuma das experiências, eu sou contra a gente estar estagnado emocionalmente. A gente está numa pré-adolescência crônica. Adolescente não dá para brincar com isso, só isso. Então, falaremos em breve, sobre exoseres. Eu digo falaremos, não é só eu e Lígia, não. Falaremos, que eu digo, o mundo falará sobre esses exoseres, que um outro nome disso são os extraterrestres. Os exoseres no nosso DNA, os exoseres em todos os universos, evolução para uma coisa que a gente chama de exocyberpsique. Exocyberpsique. Quer dizer, uma nova psicologia para este novo humano, para este novo mundo que já chegou ontem, em que o passado desta vida, mais o passado de outras vidas aqui na Terra, e mais o passado antes de existirmos neste planeta, nos demandarão mapeamentos psíquicos e atitudes. Talvez muitos psicoterapeutas serão pegos de calça curta. Talvez muitos psicoterapeutas serão pegos ainda enredados nessa ou naquela corrente. Sérgio, dá para repetir isso um pouco? Evolução para exocyberpsique. Uma nova psicologia. É bom lembrar uma coisa, que isso tudo já está em processo, mas isso leva tempo. Menos do que gostaríamos pela nossa incompetência de gestão, pela nossa incompetência de gestão, a gente gostaria que essa prova fosse jogada lá para daqui a 10, 15, 20, 30 anos, mas não. Isso leva um tempo, mas menos do que a gente gostaria. Essa evolução para exocyberpsique, uma nova psicologia para este novo humano, onde o passado desta vida, infância, adolescência, etc., mais o passado de outras vidas aqui na Terra, e mais os passados antes de existirmos neste planeta, nos demandarão mapeamentos psíquicos e atitudes. Não à toa, eu e Lígia rascunhamos a ideia da exoastrologia, que é para tentar dar conta, ainda que de uma forma incipiente ou menos incipiente, e perceber as nossas origens cósmicas. Porque não dá para a gente entra século e sai século, não dá para colocar todo o protagonismo na nossa infância, nem no pai nem na mãe. O nosso protagonismo é uma história longa. Teremos uma assinatura de uma identidade holográfica. Isso é muito interessante, porque a gente está na beira de ter mais facilidade de viver a vacuidade quando a gente medita. A gente está na beira, cada vez mais e mais, de vivermos uma certa vacuidade, porque as realidades estão ficando cada vez mais porosas, mais cheias de vácuos, mais cheias de espaços. Lembrando que o Plutão tem Aquário, Urano vai entrar em Gêmeos e Júpiter, Saturno vai ficar 200 anos fazendo conjunções a cada 20 anos em signos de ar. O que significa isso? Arejamento, abertura. Nós estamos saindo de um aspecto muito denso, 200 anos dessa conjunção Júpiter-Saturno em signos de terra. Então, teremos uma assinatura de uma identidade holográfica, seja o que isso significar. E aí eu coloco um ponto que é: eu sou isso, eu não sou isso. Não, eu sou isso sim. Não, eu não sou isso. E aí vem a frase, ser ou não ser? Por que será que essa pergunta atravessa os tempos com enorme atualidade? Personalidades renderizadas. Sérgio, eu nunca ouvi falar nisso. Personalidades renderizadas, eu não me pertenço.
eu pertenço ao fluxo que é agora. Cara, levei tanto tempo para perceber que eu não me pertenço, eu pertenço ao fluxo que é agora. Como é que você se sente? Voando. Como é que você se sente? Não me sinto carregando malas de apegos, de identificações. Descobri o quanto eu sofri, quanto eu me identificava com isso ou com aquilo. Descobri que ter uma identidade não é me identificar com. Descobri que ter uma identidade não é me identificar com, estar aderido com, estar oxidado com. A meditação e todo esse trabalho foi de abrir espaço, abrir espaço. A dificuldade disso foi quando eu abri espaço e emergiam conteúdos que estavam em latência que eu não sabia lidar, mas eu falei assim, mas eu preciso aprender a lidar com isso. Bati na porta do meu terapeuta, que ele tinha uma visão psico e espiritual, não religiosa. E ele disse, vamos conversar sobre isso. O que está emergindo de dentro de você? A surpresa, não sei lidar com isso. Calma, você é o todo é você. Então, que essa surpresa seja bem-vinda. A gente está falando de realidades aquarianas também. Né? Então, eu não me pertenço, eu pertenço ao fluxo que é agora. Né? É o que a gente chama na Terra de Rudá de descompactação identitária. Agora tem uma brincadeira interessante de egos igual a legos. O lego identitário. Sérgio, essa imagem é interessante. Pensar na minha personalidade, na minha construção identitária como um lego, não que eu consiga manipular assim, mas que a própria psique me convide a uma plasticidade identitária. Sérgio, onde é que a gente estuda isso? Onde é que a gente aprende isso? O primeiro aprendizado é a gente ouvir, né? O primeiro aprendizado é a gente escutar, a gente receber. Outra coisa, é sempre bom a gente ter referências, ter mestres, professores, instrutores, orientadores. Isso é maravilhoso, mas também uma coisa maravilhosa é perceber que nós temos essa guiança dentro da gente. Se a gente conseguir acessar, esses mestres eles vão entregando tudo para a gente, dentro da gente, dentro da psique. Então essas desidentificações, sabe, eu sou isso ou não sou aquilo, eu sou isso ou não sou, isso caducou, isso está caducando. Falo em nome da vacuidade, a experiência do vazio pleno, que cada vez está mais palpável, a experiência de unidade, para quem foi reeducado no conhecimento do si em si, para quem foi reeducado no conhecimento do si em si, experiência de unidade é o que nos espreita na próxima esquina. Mas teremos também um outro vazio para quem está dançando na curva, que é a desconstrução do objeto humano e a sofrida emergência do sujeito humano. A população planetária é basicamente construída por objetos humanoides. E toda essa desconstrução é na busca inconsciente desse sujeito humano. Né? Mas esse vazio para muitos vai soar como depressão, ansiedade, buraco, rombo, angústia. Não estou sendo reconhecido e, portanto, desvalorizado enquanto potência de indivíduo. E aí eu me pergunto mais uma vez, sabendo então que o propósito humano ao longo de todas as existências é tornar-se amor, é reconciliar os opostos dentro e fora de nós, essas atitudes que nós estamos tomando estão indo nessa direção, dessa reconciliação dos opostos? O que eu faço em nome desse propósito existencial? E aí, mais um tópico, estamos chegando, mas finalmente em breve, revelações sobre seres extraterrestres, revelações sobre seres intraterrestres, revelações sobre seres intraoceânicos, intra-humanos,
esse tal do DNA lixo, que as informações que residem ali são informações proto-sapiens, ou seja, antes dos sapiens, antes de nós. Olha, eu sugiro que a gente se aproxime das informações contidas nas escritas cuneiformes das tábuas sumérias. Eu sugiro que vocês deem um Google e se aproximem de informações sobre as tábuas sumérias, né? Ali vamos encontrar explicações sobre uma parte das nossas origens e isso nos empodera, né? Muitos chamarão de mitologia, eu chamarei de mitologia histórica. Sérgio, esse termo, se me desculpe, mas esse termo não existe. Então tá, então foi cunhado agora. O que significa mitologia histórica? Uma mitologia factual. Quem quiser acreditar na mitologia, ótimo, ela tem uma potência enorme. Quem quiser perceber que a mitologia é uma espécie também de véu, onde oculta realidades factuais históricas, talvez vai ter um ganho forte. Aí eu queria falar também rapidamente do tal, minha última fala, que é o burnout metabólico. O burnout metabólico. Capacidade digestória comprometida. Nossa capacidade digestória da psique está comprometida por tudo isso que eu estou falando e muito mais. Num encontro de uma hora e pouco, a gente tenta sintetizar as síndromes aquarianas, né? Síndromes do sistema nervoso, doenças autoimunes. Então a gente tem aí um espectro enorme de sintomatologias devido a eu estar no estado de ansiedade crônica por conta de eu não estar conseguindo digerir, né? Porque informação é comida, tá? Tudo à nossa volta é comida. Então, só que a gente está ingerindo maciçamente. Nós estamos obesos tecnológicos. Nós somos obesos tecnológicos, obesos informacionais. Nós somos obesos informacionais. E isso, evidentemente, né? A glicose sobe, simbolicamente falando, né? Bem, a ética aviltada e a moral exacerbada para dar conta de tantas e velozes novidades que estarão emergindo da psique individual e coletiva. A ética desrespeitada, aviltada, né? Quando a gente fala muitas vezes em desregulamentação, coisa maravilhosa, vamos desregulamentar, vamos tirar as leis, as regras, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, liberdade. Você pega uma casa de adolescentes, 10 adolescentes, vai viajar e diz assim, ó, gente, vocês façam o que a consciência de vocês diz. Não. É importante a gente ter minimamente ali um Saturno e um Júpiter. São os agentes civilizatórios. Então, a ética aviltada, a moral exacerbada para dar conta de tantas e velozes novidades que estarão emergindo da psique individual e coletiva. Então eu pergunto, sabendo que o propósito humano, ao longo de todas as existências, é tornar-se amor, este é o Dharma, o propósito, reconciliar os opostos entre dentro e fora de nós, será que essas atitudes todas que nós estamos tomando, desde a elite até a população, vai ao encontro disso? Ou nós estamos distraídos? Bem, antes de chegar nos finalmente, eu quero lembrar que quem faz o dever de casa percebe que é para as nossas relações hoje estarem mais potencializadoras. Potencializadoras. As relações humanas precisam nos potencializar. A gente está vendo uma certa despotencialização, né? Tem toda aí uma arquitetura da sombra agindo. E aí, terminando, como lidar com esse novo mundo? E a paz interior, Sérgio, citado lá no início? Bem, falamos daqui a pouco sobre isso. Mas como lidar com esse novo mundo? Com uma psicologia profunda. Eu preciso de uma psicologia profunda
que trabalhe da neurose, da tentativa de adaptação à cisão, ao instinto de unidade que é em nós, que é dentro de mim. Eu preciso de uma psicologia profunda, que essa psicologia trabalhe da neurose, da tentativa de adaptação à cisão, uma neurose de eu tentar me adaptar a essa cisão, até o instinto de unidade que é em nós. Chama-se amadurecimento psicoespiritual. Precisamos de informações despolarizadas, informações o mais isentas possíveis. Precisamos de um filtro dármico para discernirmos informações de transformações. Precisamos de conhecimentos ontológicos, conhecimentos essenciais, quer dizer, o natural e seus códices. As mitologias históricas nos revelam os segredos da nossa real potência. Se a gente se debruçar mais e mais sobre as mitologias e perceber que é uma fronteira tênue entre um certo imaginário e uma certa factualidade. Conhecimentos ontológicos, o natural e seus códices. As mitologias históricas nos revelam os segredos de nossa real potência. Um outro tópico, nutrição. A necessidade da nutrição da relação com os mestres, com os nossos guias psíquicos que nos trazem os acontecimentos integrativos do dia a dia. Nós temos mestres e guias dentro da nossa psique, que nos traz todos os dias os acontecimentos para que a gente consiga os desafios da integração, de integrar e reconciliar esses opostos. A gente está nessa ladainha há séculos e milênios, mas a gente precisa falar português claro, que esse é o propósito da existência, a reconciliação dos opostos, que significa expansão de consciência, que significa o amor universal. E temas como compaixão, perdão, são decorrências disso. E por fim, perceber-se vibrando a espiral vertical no corpo do agora. Será que eu consigo me perceber vibrando, ressonando, reverberando com a espiral vertical, né, no corpo do agora? Olha que coisa linda! No corpo do agora. O agora é um corpo, que é o corpo da fonte primordial. E termino com o último parágrafo, e a gente tem aí as perguntas para quem quiser. Lígia me trouxe aqui algumas perguntas. A paz interior. Saiba o que está acontecendo. Sobre a paz interior, o que você diz, Sérgio, nessas últimas palavras? Paz interior nesse momento tão conturbado, tão delicado, tão sofisticado, tão desafiador e tão difícil. Saturno conjunção Netuno, Júpiter quadrado Saturno, Júpiter quadrado Netuno, Plutão entrando em Aquário, enfim. Paz interior. Saiba o que está acontecendo e o que tem que acontecer no caminho. Tenha esse discernimento. Atue no Dharma e usufrua a luz e a sombra. Na espiral vertical, os afetos e os desejos têm o tamanho da verdade, que é eterna, como o agora. Abraçar, soltando. Amar, libertando. Voar, pousando. Ir vindo. O eremita social, o nômade gregário. Ou você tem a iniciação dos paradoxos, ou a roda das encarnações e o véu do esquecimento te aguardam na próxima esquina. E você será abraçado pelo sono de adiamento. Bem, isso que eu trouxe hoje para a gente conversar. E Lígia teve a generosidade de anotar algumas perguntas. Olha, Miriam, você está acordada até essa hora, Miriam? Em Portugal? O que é isso? Fico me perguntando qual o real sentido da vida aqui no planeta e fica difícil. Acredito que quem olha é uma zona sem fim. E ainda dizem que nós
fizemos essa escolha de estar aqui? Talvez você já tenha respondido isso. Pois é, fico me perguntando qual o real sentido da vida. Vou dizer a minha mera opinião, fundamentada em 4 décadas de imersão de estudo. O sentido da vida é a gente se tornar amor. Quando a gente se torna amor, e se por acaso a gente se tornar amor pleno, não é amar o filho, é mais do que isso, é ser amor. Costumo dizer que tem a lanterna que ilumina o foco e tem a fogueira que ilumina 360 graus, ou o próprio sol que ilumina 360 graus. Quando a gente se torna esse sol, esse amor, e é para lá que a gente vai mais tarde ou mais tarde, e se o mundo se explodir, a gente está bem. E se o mundo vicejar, a gente está bem. O amor é uma blindagem? Não, não. O amor, ele trespassa todas as misérias do nosso ego. Uma segunda questão aqui, entrelaços, o governo único mundial, para você é uma utopia? O governo, gente, obrigado, obrigado. O governo único mundial, para você é uma utopia? Para nós, sim, para a gente é. A gente não tem condições, de fazer. O que eu quis dizer que existem governos únicos em lugares que são de outras dimensões, mas são pessoas, são seres muito evoluídos. Nós não temos a menor condição de fazer isso, a menor condição. Isso é utópico, por causa de uma questão simples. Nós não temos estatura ética. Nós não temos apreço pela verdade. Nós não temos empatia pelo próximo. E quando eu digo nós, eu não estou me referindo às exceções, eu estou me referindo à grande massa da elite e da não elite. Essa questão com os terapeutas é delicada. Está se tratando mais, sente a resistência. Como é que é? Essa questão com os terapeutas é delicada. Está se tratando, mas sente a resistência dentro do terapeuta. Ah, sim. A resistência. Não é só a resistência do terapeuta, não. Nós resistimos. Porque a gente não. Terapeuta, apesar de ser junguiano, ela está fazendo terapia, apesar de ser uma terapia junguiana, ela sente que provavelmente o terapeuta ou a terapeuta tem resistência. Não está acompanhando essa psicologia necessária. Está dizendo aqui, a pessoa que apesar de fazer uma bela terapia junguiana, o belo é por minha conta. E há uma resistência dos terapeutas e da população planetária. Isso é natural, é normal, tá? Mas é uma resistência que tem data e hora marcada também, porque o fluxo manda, quem manda é o fluxo. Se isso fosse um modismo, né, da inteligência artificial, etc., isso tudo passa. Mas não, a gente está falando de transhumanismo. Como é que uma psicoterapia lida com isso? Ah, mas isso não é para o curto prazo? Não é para o curtíssimo prazo, tá certo. Eu sou Clarissa Aires, elogio o seu trabalho e da Lígia. Lembra? Sim, a Lígia está lembrando que amanhã nós temos, como sempre, né? Segunda-feira nós temos uma meditação às 18 horas que Lígia e Rosa vão conduzir, né? Como ficam as pessoas que se suicidam? Uma pergunta aqui. Tem outra. Sinto medo desse negócio de inteligência artificial porque acho que vai degradar ainda mais o ser humano. Deixa eu falar uma coisa assim um pouco quase ousada, uma coisa quase ousada. Assim, é meio óbvio que o QI do Elon Musk é um QI diferenciado, né?
a coragem e o QI dele, o QI intelectual e tudo. Mas eu trabalho com o ser humano há muito tempo, né? E eu, quando observo, né, pessoas como Trump, Prunt, Xi Jinping, Elon Musk, eu observo atentamente, sem um viés ideológico, e sim com um viés psicológico e psicoespiritual. O Elon Musk ele tem comprometimentos psíquicos, né? O Trump idem. Ah, mas isso é muito vago, né, Sérgio? É muito vago, é muito vago, é muito vago. Mas vai para além de um narcisismo, vai para além de um narcisismo, né? É perigoso. Essas pessoas que estão lidando com esses brinquedos maravilhosos são pessoas que estão fora de si. Essas pessoas que estão brincando com esses brinquedos maravilhosos são pessoas que estão fora de si. Eu não posso demonizar esses brinquedos, mas eu posso ficar preocupado com quem os maneja, né? Como funcionam as pessoas que se suicidam? Retornam, como todas, com uma densidade a mais, com uma densidade a mais, com um obstáculo a mais, porque você se suicidar, a gente tem um arbítrio, né? A gente tem um arbítrio, mas eu posso querer fazer o curso de engenharia e parar no meio, posso começar a escrever uma poesia e parar no meio, depois voltar depois. Não fui eu que dei a vida a mim mesmo, nem tampouco meus pais, né? E eu fui convocado a estar aqui, eu nem pedi para estar aqui, eu fui convocado a estar aqui. Então eu não tenho autonomia para mudar essas regras do jogo. Se eu faço isso, certamente é um delito. É um delito grave. É um delito grave. Entendeu? Porque... Mas a conta chega lá na frente e quem vence no fim de tudo é o amor, no sentido de a gente pagar as nossas dívidas e viver dos nossos créditos. A gente tem muito crédito, a gente tem muitas dívidas, é por isso que a gente reencarna. Só que o suicídio é um débito mais forte, né? E aí tem mais uma pergunta assim, qual a contribuição da cura para essa nova pauta? Perdão, da China, né? Qual a contribuição da China para essa nova pauta? É uma pergunta difícil. Eu vou tentar abordar de dois lados essa pergunta. Um lado sombrio e um lado luminoso. O lado luminoso, eu digo isso porque eu fiz uma imersão na filosofia chinesa, na medicina tradicional chinesa, né? Me formei, estudei, trabalhei e percebi que país é esse, gente? Que país milagroso é esse que produziu o que produziu até hoje? Isso poderia ser dito até na época da maior miséria, maior fome, né? Da China a gente poderia dizer isso. Não é porque agora eles são a segunda economia do mundo, indo para a primeira, que eu estou dizendo, eu não estou pensando em economia, eu estou pensando na qualidade do DNA desse pessoal, desse povo, do chinês e do asiático também. Então, tem uma contribuição intrínseca, gigantesca, que via de regra, quando a gente fala, por exemplo, da educação Confúcio, não é uma educação falocêntrica, não é uma educação narcisista. Há uma educação para o Estado, há uma educação para a coletividade, há uma preocupação com a coletividade. Houve um tempo longo onde ali era trabalho escravo, etc., né? E isso não é privilégio da China, isso tem em todos os lugares. E também não estou focando no fato da China ter crescido muito da década de 80 para cá, e sim desses mais de 50 séculos de experiência, de erros e acertos, e a contribuição que ela tem dado em termos de invenções e na área da saúde, na área da espiritualidade e tudo mais. Então,
não dá nem para comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o novo rico. Os Estados Unidos é o novo rico. Chegou ontem na festa. Eu acho os Estados Unidos, eu acho o povo americano, eu acho a América, eu acho muita coisa boa, muita coisa, eu absorvo a cultura, muita coisa legal. Mas acho que tem uma disseminação de um aspecto narcisista e de uma autopropaganda que gerou uma relação tóxica com todo o planeta. E o lado sombrio em relação à China é, quem sabe, quando ela assumir o poder, um certo poder hegemônico, que é para lá que as coisas estão indo, pelo menos é o que eu creio que essa conjunção tríplice Plutão, Júpiter, Saturno em Capricórnio anunciou, a ascensão da Eurásia e o declínio da Europa e da OTAN, por exemplo. A gente nunca sabe se, quando assumir essa hegemonia, o que vai acontecer em termos de dominação, né? Porque é uma coisa interessante, né? Os Estados Unidos vendem uma falsa bandeira de disseminar a democracia. Isso é uma bobagem, isso é uma mentira, não tem nada a ver, isso nunca teve nada a ver. E a China está pouco se importando se o teu governo é autoritário, se não é, se é democrático, se é paz e amor bicho, o que é, não importa. Interesses comerciais dos chineses são tão pragmáticos quanto xamânicos. E são os anciões, são os velhos da área, né? A Índia, a China, o Egito, e aí os sumérios. A gente tinha que baixar para ouvir. Sabe quando um burro fala, o outro abaixa a orelha? Acho que está na hora da gente ouvir essas civilizações que têm muito a nos ensinar. A gente está contaminado com propaganda do mainstream. E fica difícil. A gente, quando lê alguma coisa, vê alguma coisa, a gente já projeta essa propaganda e a gente não sabe quem é a Rússia. De fato, a gente não sabe quem é a China. Eu sei um pouquinho mais, 1 milímetro a mais, porque andei estudando, tive o privilégio de aprender acupuntura, de trabalhar com acupuntura, com as ervas, que é uma coisa... As ervas chinesas não tem nada igual, cara. Não tem nada igual. E aí, me dói ver as pessoas no Ocidente escravas de suas patologias, quando as ervas chinesas são verdadeiros milagres naturais. Gente, eu acho que está na hora de desligar, é domingo, está na hora de dormir, descansar. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que agradecer também a pessoa que, sem perceber, fez essa provocação para que eu fizesse essa live, né? E agradecer a todos. E a gente vai se falando a qualquer momento. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Beijo no coração e até agora.